Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como, por exemplo, a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Para a vinda do noivo. E como é que nós fazemos isso? Capacitando cada um na palavra, promovendo o conhecimento, incentivando a busca do conhecimento, especialmente pela adoração, porque aí a gente vai ter revelação. Como nós estamos ministrando um curso de escatologia, o tema é difícil, ele é complexo, ele abrange todas as escrituras, e não tem como não discordar, não concordar em discordar. Nós vamos discordar. E nós precisamos aprender a concordar no fato de que vamos discordar com graça. Porque isso vai acontecer, ok? Então, se você tiver perguntas, escreva, mas não deixe de ouvir. Não deixe o inimigo ficar zanzando na sua cabeça com as argumentações do porquê você não concorda. Já é fato que nós não vamos concordar em tudo. Então, escreve e segue ouvindo para não perder o que está por vir, ok? E sempre que você tiver que escrever um comentário ou que você quiser, depois no momento das perguntas e respostas, quiser discordar, faça isso com amor, com respeito. E o que nós queremos é a unidade do corpo, apesar das discordâncias em certas interpretações ou doutrinas. É muito importante isso. Esses são os nossos seminários e hoje nós estamos nos sinais do Apocalipse e já é a parte 3. Na parte 1, episódio 1 e episódio 2. Nos primeiros dois seminários sinais do Apocalipse, nós trabalhamos com Mateus 24, estudamos cada item do que traz nesse capítulo escatológico. E hoje nós vamos tratar dos sinais e profecias da segunda vinda de Cristo. Semana passada, nós tivemos três perguntas, né? E duas delas eu fiquei para responder nessa semana. Uma delas tinha sido: você não acha que se os sinais forem tão claros quanto você fala, isso não acabaria com todo o propósito de crer sem ver? Eu respondi já essa pergunta semana retrasada, mas eu pensei um pouquinho mais nela nessa semana e tem coisas que na hora do vamos ver ali a gente nem pensa, mas nós cremos sem ver em Cristo para a nossa salvação. Os sinais estão aqui para que nós possamos estar preparados. Ele nos deu os sinais para que nós possamos ver. Ele não nos deu os sinais para que nós não pudéssemos ver. Então, nós já cremos, e nós que já cremos sem ver, agora temos os sinais que ele nos deu para que nós possamos seguir e nos prepararmos para a sua vinda. E as duas perguntas que eu não respondi. A primeira é: sou relativamente leigo nessa parte. Como você acha que o antissemitismo se infiltrou na igreja? E por que Deus teria permitido isso? Como eu acho que o antissemitismo se infiltrou na igreja? Bem, ele se infiltrou por meio de pessoas que odiaram a Israel. Mas essas pessoas foram usadas pelo inimigo com as coisas que o inimigo vai trazendo e vai colocando nas nossas cabeças. Por que Israel? Por que o antissemitismo? Por que as pessoas odeiam, ou algumas pessoas odeiam Israel? Porque Israel faz parte do plano da redenção que Deus estabeleceu.
Israel precisava ser nação, povo, com Jerusalém sua capital e um monte do templo, com um templo em Jerusalém. Isso precisava existir para a primeira vinda de Cristo, isso vai precisar existir para a segunda vinda de Cristo. Se o inimigo puder abortar todo esse processo de existência de Israel, que precisa estar ali para que as profecias se cumpram, ele faz isso para que não aconteçam as vindas. Então, o antissemitismo ele é espiritual, mas ele vem dentro para as pessoas, para que nós é que somos os que odiamos e praticamos o antissemitismo. Então, o inimigo vem colocando isso na nossa cabeça justamente com a intenção de impedir mais salvação e que os sinais se cumpram, o que, óbvio, não vai acontecer. Porque Deus permitiu, porque Deus é soberano, mas ele não é manipulador, ele não manipula as pessoas. Ele age e intervém dentro da história da humanidade, ainda que as pessoas queiram ou não queiram, saibam ou não saibam. Ele intervém, mas ele não controla em termos de manipulação. Nós temos um livre-arbítrio, o mundo jaz no maligno e nós estamos debaixo do domínio do maligno. Mas quando nós rompemos e nós alcançamos ao Pai, a dimensão do Espírito, a árvore da vida, por meio de Cristo, então nós agora entramos em parceria com Deus para movermos tanto as dimensões espirituais como o que acontece no físico. Assim como o ódio acontece por meio de pessoas manipuladas pelas trevas, o amor e o romper desse ódio acontece por meio de pessoas que são movidas por Deus dentro do seu livre-arbítrio. Às vezes, nas trevas, a pessoa nem tem esse livre-arbítrio, né? Ela é manipulada e controlada. Nós, em Cristo, temos o nosso livre-arbítrio e queremos entrar em parceria com Ele para romper com esse espírito de trevas, para que as vindas aconteçam e para que haja mais vidas salvas, mais vidas para o reino. Mas nós não somos soberanos. Ele é. Ele na sua soberania e nós na nossa parceria com Ele. O que Ele planejou vai acontecer, mas vai acontecer no seu tempo. Se nós queremos entrar em parceria com Ele, amém. Se nós não queremos, nós automaticamente, infelizmente, não tem, é uma via de mão dupla, não tem terceira via. Quando nós não entramos em parceria com Deus, infelizmente, nós acabamos debaixo do domínio da parceria com o inimigo. E a última pergunta, quanto a esse tópico, acredito muito que Jesus era um homem tão perfeito que acabou sendo iluminado por Deus, o qual não sabia de tudo o tempo todo. Qual a sua opinião? Eu imagino que ela esteja falando de quando nós estudamos, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o filho, só o pai, porque o filho estava na terra. Esse é um debate teológico. O quanto da divindade de Deus estava em Jesus aqui na terra, quanto ele sabia ou não sabia. Eu não sei debater esse tema, o que eu sei dizer é o seguinte. Jesus era 100% Deus e 100% homem, só que ele não estava mais na sua onipresença e talvez também não na sua onisciência, não sei. Eu sei que tudo que ele falava, ele demonstrava saber tudo o que o Pai estava fazendo. E o Espírito Santo habitava plenamente nele e estava sobre ele. Então, eu não sei discorrer isso teologicamente, então não vou me aventurar. Apenas quero dizer que ele é 100% homem e 100% Deus. E depois os teólogos de plantão podem escrever aí o que vocês acham a respeito disso. Vamos então entrar no nosso tema dessa manhã. Vocês receberam um questionário, né? Chegaram aqui já pensando que tinha prova. Tem um questionário em algum lugar aqui. Vocês que estão aí na internet podem encontrar no link e acessar esse questionário. Chama questionário 1. Simples assim. Para que serve esse questionário? Eu costumava dar esse questionário para os meus alunos de WhatsApp, quando a gente fazia o curso via WhatsApp. E ele é um termômetro, não é uma prova. É um termômetro para você, você não vai devolver ele para mim. A sua honestidade é entre você e Deus na hora de responder essas perguntas.
ele é um termômetro para você saber. Se você está começando o estudo de escatologia, você vai ter uma resposta aqui. O que é o arrebatamento dos santos, o que é a primeira ressurreição dos santos. Se você nunca ouviu falar, fala, não sei, não sei, não sei, não sei. Responda o que você souber. Não pergunte para o seu pastor e nem para algum estudioso que tem na sua casa. Esse é um termômetro para você saber o quanto você conhece do assunto escatologia. Tem tudo quanto é pergunta que se faz na escatologia, e são perguntas bem simples, tipo, o que é o milênio? Jesus mata? A Nova Jerusalém sobe ou desce? São perguntas simples. O que é Babilônia? Cada um vai responder o que deu na telha. Se você já conhece bastante a palavra e você quer fundamentar, coloca aqui embaixo no respaldo. Eu me lembro disso lá de Zacarias. Pode abrir a sua Bíblia, mas não vai pesquisar, porque é só um termômetro para você saber o quanto você sabe hoje, assim, pá. Daqui a um ano de você estar estudando conosco, ou daqui a 6 meses de você estudar um pouco mais o assunto e ler mais a sua Bíblia, porque não adianta você assistir 1 milhão de vídeos e não ler a sua Bíblia, precisa ler a Bíblia. Amém, igreja? Aí você faz outro. Eu tenho outro, mais elaborado para mais para frente. E aí a gente vê de novo. Puxa, errei completamente esse daqui, que sem noção, né? Oh, mas esse aqui eu acertei. Agora eu sei até onde está na Bíblia. É para isso que serve esse questionário, para você medir onde é que você está, como é que você está aí na sua escatologia, ok? Esse seminário, eu vou confessar para vocês que ele é o que eu menos gosto, um dos que eu menos gosto. Porque é o que a gente menos abre a Bíblia. E eu gosto de abrir a Bíblia. Mas hoje a gente vai tratar de alguns assuntos escatológicos, mas que são estão fora da palavra. Nós vamos ver como o inimigo move sobre os outros povos, estabelecendo outras escatologias, e vamos também ver aonde Deus usa o ímpio para profetizar e onde o inimigo usa o ímpio para profetizar. São assuntos que bombam na internet, mas que eu preferiria não dar. Logo, depois, se você quiser se aprofundar em qualquer um desses, vai dar um Google lá no YouTube, que não é Google, vocês entenderam, né? Dá um Google no YouTube, dá uma busca no YouTube, que você vai achar muita coisa a respeito desses assuntos. Vamos entrar, então, nas escatologias extracristãs. E nós vamos começar com a escatologia islâmica. Ou seja, a escatologia que os muçulmanos creem. Qual é a ordem dos eventos de acordo com a escatologia islâmica? Eles têm 3 figuras predominantes. O Mahdi, que é como se fosse o Messias, então você tem Mashiach no judaísmo, você tem Maitreya na nova era, e você tem o Mahdi no islamismo. E você tem o Messias de Cristo, os cristãos. O Messias islâmico, ele reina, olha, vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil pesquisar isso, porque eles não entram em acordo em absolutamente nada. É tudo desconjuntado, descompassado, eles inventam conforme vai acontecendo a coisa, de tão sem noção que é essa religião. Infelizmente, ela realmente é uma torção de todo o judaísmo e de todo o cristianismo. Para quem não sabe, Maomé ele foi rejeitado pelos judeus e pelos cristãos. Por isso ele odeia tanto os judeus e como cristãos. Ele pensou que seria aceito como o Messias dos judeus. Foi rejeitado. Passou a odiá-los. Aí ele falou, bom, então eu devo ser, eu sou tão importante, eu devo ser o Messias dos cristãos. Também foi rejeitado. E aí esse ódio, que foi o inimigo que colocou no coração dele, mais um monte de visões e coisas sobrenaturais ou invencionais, ou né, da fantasia da cabeça dele, e ele acabou escrevendo o Alcorão, que é uma mistura distorcida de pedaços da Bíblia. Por isso tem algumas coisas parecidas ali, mas é tão fácil de distinguir o que é o que não é, que
enfim, não se entra no mérito. Então, o Mahdi, o Messias islâmico, ele reina 7, 8 ou 9 anos, por aí. Eles têm uma figura de anticristo que se chama o Dajjal, ou Dajjal, eu não sei como pronuncia. E olha só, a figura do anticristo deles, o anti-Mahdi, o anti-Messias islâmico, ele tem um exército que é composto de judeus, cristãos, tá fácil aí, né? Persas e turcos, que hoje são todos muçulmanos, beduínos e mulheres. Eu fico pensando, uma mulher que se converte ao islamismo tem que estar muito endemoniada, gente. Ela tem que se odiar muito e aceitar ser capacho. Esse anticristo, de acordo com eles lá, talvez uma linha, não sei se alguma outra linha, muda da onde ele vem, diz que ele surge do Oriente de quem? Talvez de Meca, talvez de Jerusalém, para o Oriente, e ele vem matando e desviando os justos, que são os muçulmanos, por meio de milagres e maravilhas, fogo, agricultura, riquezas, chuva. Então, acho que ele vai fazer brotar, né? Ele vai fazer milagres necessários em algum momento para, né, para que ele seja reconhecido. E ele reina por, não sei, 40 dias ou 40 anos, ou 1 ano, ou 2 meses, ou 2 semanas, depende da fonte. E depende do... Como é que eles chamam mesmo? Sumiu da minha cabeça agora. Minha memória está meio ruinzinha essa semana, vocês me ajudam, tá? Como é que chama o clérigo muçulmano? É. O imã, isso. Enfim, então nós temos a figura do Mahdi, a figura do Dajjal, temos um Messias, um anticristo, e o terceiro personagem é o profeta Isa, que é Jesus, o Jesus, de acordo com o islamismo. Ele foi, de acordo com o islamismo, porque ele volta, e ele desce do céu à terra no mesmo lugar de onde ele ascendeu. Eles não creem que ele morreu, eles só creem que ele ascendeu. Ele não morreu e ressuscitou, mas ele ascendeu. E ele desce no mesmo lugar que ele ascendeu, que na opinião deles é em Damasco, na Síria. Para que Jesus vem? O Jesus islâmico vem para salvar o remanescente muçulmano, aqueles que estavam sendo perseguidos pelo anticristo muçulmano, e eles vêm para destruir o anticristo muçulmano. Nessa perseguição de Jesus, perseguindo o anticristo, o Dajjal, ele foge a caminho de Jerusalém. Então, Jesus desce em Damasco e ele vai perseguir o anticristo na direção de Jerusalém. E Jesus o mata na porta de Lídia, em Israel. Não fui pesquisar que porta é essa, também não fiquei muito interessada. Os seguidores do Dajjal, que são os judeus, os cristãos, então os seguidores do anticristo, que são judeus, cristãos, persas, turcos e mulheres, perceba que persas e turcos são muçulmanos hoje, são povos muçulmanos, mas eles são de linhas opositoras. Os turcos otomanos, descendentes dos turcos otomanos, que é o que a gente tem na Turquia hoje, eles são sunitas. E aqueles que estão na Pérsia, no Irã, são xiitas. Eles, se puderem, se matam entre si e se unem só para matar os outros. Os seguidores do anticristo, eles são mortos pelo exército de Jesus, que são os muçulmanos, e ele conta com ajuda sobrenatural para encontrá-los. Qual é uma dessas ajudas sobrenaturais que a gente ouve muito falar por aí, quando a gente ouve pregação a respeito disso? É a respeito dessa árvore Garcade.
Isso a gente encontra no Hadith. O Hadith é uma coletânea de escritos complementares ao Alcorão, contendo as palavras e os atos de Maomé, como se fosse um comentário islâmico, comentário bíblico a gente tem, como se fosse um comentário falando algumas coisas assim. A garcade é um arbusto espinhoso de aproximadamente 2 metros de altura, da mesma família da goji-berry, sei lá. É um arbusto espinhoso, originário do Tibete, mas que tem no Oriente Médio todo. É uma coisa fácil de crescer num deserto, né? E aí, de acordo com a tradição islâmica, essa é a única árvore que não vai delatar os judeus. Ou seja, os judeus estão fugindo porque eles fazem parte do exército do anticristo. Eles estão fugindo e eles vão se esconder atrás dessas árvores. Eles acham que eles plantam essas árvores em tudo quanto é lugar, essas árvores, esses arbustos, esse trem aí espinhudo, porque vão favorecer os judeus. Eles vão poder se esconder ali e aí os muçulmanos não vão poder encontrá-los. É o sobrenatural. Eles estão contando com alguns sobrenaturais. Esse é um deles, né? Aí diz assim no Hadith: a hora do julgamento, a hora final, não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem atrás de árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará: ó muçulmanos, ó servos de Alá, tem um judeu aqui, vem, mata. Mas essa árvore de Garcade não vai fazer isso, porque ela é uma árvore dos judeus. Faz parte da escatologia deles, então está aí para nós conhecermos. Lembrando que a gente viu lá que o Mahdi ele reina um certo tempo, 7 anos, pode ser como uma semana tribulacional, 7, 8, 9 anos. O profeta, aí você tem o anticristo, ele surge do Oriente, desviando e matando muçulmanos. E aí o profeta Isa, o Jesus islâmico, desce à terra, ele volta e desce para salvar o remanescente muçulmano. Por isso os muçulmanos querem guerrear contra Israel. A guerra é necessária para que o Jesus islâmico venha e estabeleça a lei Sharia sobre toda a terra. Jesus vem para salvar os muçulmanos. Mas para Jesus vir salvar os muçulmanos, o anticristo tem que vir primeiro, para fomentar as guerras e etc. Então, por isso eles querem que comecem logo as guerras, que o anticristo se manifeste logo. Eu sei, não faz muito sentido, mas é tipo isso, né? E isso tudo para que o Mahdi, eu sei, isso é um assunto bem difícil para mim, tá, gente? Isso tudo para que Jesus e o Mahdi venham a reinar juntos. Então, o Messias islâmico e o Jesus islâmico vão reinar juntos. Recapitulando, todo mundo entendeu, né? Messias islâmico vai reinar, o anticristo, ele reina, mas aí Jesus vem para destronar o anticristo, que são os judeus, os cristãos, os persas e as mulheres. Jesus vem, mata o anticristo, e aí os muçulmanos matam os seguidores do Dajjal, que aparentemente somos nós. Que coisa. Pelo que os muçulmanos anseiam? Eles anseiam para que o profeta Jesus, Isa, reine ao lado do seu Mahdi, sobre todos em justiça. O que é essa justiça? Validar o islamismo, exterminar os judeus, que eles chamam de porcos, e outras impropriedades. Eles querem cobrar impostos de todos os outros, não só cristãos, mas especialmente cristãos, que se tornam cidadãos de segunda classe, e destruir todas as seus ídolos, não só ídolos, porque no cristianismo não tem só catolicismo, não tem só ortodoxia, tem o cristão também, que usa a cruz para a simbologia, né? Os símbolos todos quaisquer dos cristãos, arte, pinturas, etc. Eles querem impor a lei Sharia, que é uma lei extremamente opressora para todos. Você vai ver muita gente sem mão aqui no Brasil, se a lei Sharia fosse implementada, porque a corrupção, né, roubou, ficou primeiro sem a mão.
Ia ter muita gente que não ia só ter um pedaço de dedo, ia ter a mão inteira, o braço inteiro cortado fora. Nem deseje isso. Já vi que algumas pessoas pensaram, talvez seja uma boa ideia. Não, nem deseje isso. E eles querem que as rezas rituais sejam realizadas, né? Jesus junto com o Mahdi, etc. Chega. Mas dá para entender o que eles estão fazendo? Eles querem fomentar cada vez mais conflitos, porque vindo os conflitos, Jesus vem mais rápido. Jesus vem salvá-los junto com seu Messias para reinar. E a escatologia rabínica? Como é a escatologia rabínica? E aqui tem algumas veias diferentes, a gente vai na mais comum, fácil de encontrar, porque senão a gente passaria dias só estudando isso. Há a teologia dos dois Messias. O Mashiach ben Yosef, baseado nesses textos de Zacarias e Isaías, e o Mashiach ben David, baseado nesses textos. Há muito mais, mas esses são os mais básicos, ok? Lembrando que o Mashiach ben David, o Mashiach que é mais rei, né, o que é rei, o que vai reinar, acontecem textos de um Messias guerreiro 8 vezes mais nas Escrituras do que um Messias sacerdotal ou sofredor, ou que leva ou que expia por pecados. O que eles não acreditam, que alguém vai expiar os pecados, um homem possa expiar os pecados da humanidade. Por isso Jesus era Deus, homem, Deus, 100% homem, e ele pôde fazer a obra do Cordeiro. O Mashiach ben David, ele é um Messias guerreiro, é um rei, e ele é vitorioso. Ele destruirá todos os inimigos de Israel e reunirá os exilados de Israel. Isso lembra algumas coisas que a gente já leu em relação à escatologia bíblica que nós vimos estudando já há mais de um ano, né? Reconstruirá o templo no Monte Sião. E esse era o Messias que os discípulos de Jesus esperavam. Esse era o Messias aguardado, esperado no primeiro século. Eles esperavam um guerreiro que destruísse Roma, que fizesse voltar para Israel aqueles que ainda estavam exilados e que reconstruísse o templo. Vocês se lembram que nós estudamos lá no seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse 1? Nós estudamos o projeto 3R, vocês lembram? O projeto 3R era R, retorno, eles retornariam a Deus, os judeus retornando às suas raízes. R, reunião, a reunião, a volta ao retorno dos exilados, a reunião dos exilados, e R, reconstrução, a reconstrução do templo, que é o que os rabinos estão projetando e anunciando hoje, até com cartazes lá próximo ao Muro das Lamentações, como a gente mostrou para vocês naquele seminário. E o Mashiach ben Yosef, o que é que ele... Qual é o currículo dele? Ele é filho de José, ele é Ben Yosef, filho de Yosef, José. Que José? José do Egito, José das tribos. José, filho de Efraim. Ele é um Messias, uma figura messiânica que vem para sofrer. E ele sofre terrivelmente por causa dos pecados do povo. Ele só precisa vir se o povo não estiver alinhado com Deus. Senão ele não precisa vir, em algumas linhas de raciocínio dos rabinos. E ele vai sofrer e morrer por Israel numa guerra. Mas ele só vem se o povo não estiver alinhado. Então, se vier o Ben Yosef, significa que eles estão fora do prumo. E eles estavam mesmo quando Jesus veio. E só que ele era filho de Judá, ele era da tribo de Judá. Mas ele era filho de um José, né? Então, a gente, né, nós cristãos olhamos e falamos, mas espera aí, o Ben Yosef, teve um Yeshua Ben Yosef aí, né? Mas é bem interessante como elas meio que se entrelaçam, como os rabinos pegaram as verdades e se afastaram do texto somente para excluir e
desacreditar do cristianismo, de Jesus ser o Messias. E Jesus não pode ser o Messias. Então, peraí, vamos ver as profecias que são muito claras que ele é o Messias e vamos desvirtuá-las, porque praticamente é isso que eles estão fazendo, sem saber que o estão fazendo. E isso não é obra do Espírito Santo, óbvio. Aquela pergunta que me fizeram no começo. Por que tem o antissemitismo? Porque o inimigo coloca caraminholas na cabeça da pessoa. A seita, ela aparece porque o inimigo vem torcer algo que já está na palavra. Aquela torção, mesmo que seja uma vírgula no lugar errado, pode gerar toda uma distância, todo um distanciamento da ortodoxia, da verdade, que às vezes está muito clara. Nós não precisamos inventar muita coisa. A Bíblia ela se autoexplica, como nós temos visto em todos os textos que nós lemos aqui, né? A gente ama ler a Bíblia aqui justamente por isso, porque ela abre, ela é uma flor que desabrocha, é a luz de Deus que vem e ela é tão clara. E às vezes ela fica escondida pelos nossos dogmas, sofismas, doutrinas, crendices. Enfim. Na escatologia rabínica, nós temos também os 4 artesãos ou os 4 ferreiros. Eles tiram isso lá de Zacarias 1, versículo 20. E quem são esses 4 artesãos, esses 4 ferreiros que são figuras messiânicas? O primeiro deles é Elias, que virá para ungir o Messias. O segundo dele é Sivier, o Ben Yosef, que deve construir o templo em Jerusalém. Vai batendo aí com a escatologia bíblica. Messias guerreiro ungido para a guerra. Ele morrerá numa guerra e ressuscitará na vinda do próximo Messias, que é o Ben David. E nessas dores de parto que eles sofrerão, seria equivalente ao sofrimento do Messias. Então, a terra, os abalos, eles vêm por causa da morte desse Ben Yosef, representativo da morte dele. De dizer que eu entendi para poder explicar completamente, seria, não poderia falar, que eu entendi completamente para poder explicar, mas está aí. A terceira figura, o terceiro artesão, é o Ben David, e ele reinará no trono de Davi, então é uma figura rei, né, é uma figura real, e ele vem inaugurar a nova era messiânica de paz universal. Então aí você tem um que vem construir o templo, que nós já sabemos quem é, na teologia bíblica de fato, né, o assírio, o príncipe lá de Daniel 9, 27, e em seguida viria o segundo Messias, que para nós é o verdadeiro Messias, que é Jesus voltando. O rei da linhagem de Davi. E nesse tempo a gente entende que eles estão falando do milênio, porque haverá ressurreição dos mortos. Não tem como tirar a ressurreição dos mortos da vinda de um Messias, biblicamente falando. Lá em Daniel 12, a gente já começa lendo que quando vem, acontece a guerra, né, Miguel vem proteger o povo de Israel, acontecerá a aflição de Jacó, e quando Jesus vem, quando o Messias vem, acontece a ressurreição dos mortos. Vem para livrá-los dos abalos, do cerco em Jerusalém. Lembra Apocalipse 11, né? 42 meses a cidade está em cerco, está sendo pisada Jerusalém. E a quarta figura messiânica na escatologia rabínica é o justo sacerdote Melquisedeque, que ministrará no templo na era messiânica. Então ele vai voltar, ele vai aparecer. Então, o X da questão é, por que são 4 pessoas diferentes e não só 2? Porque eu estou vendo só 2 aqui. Biblicamente falando eu estou vendo Melquisedeque é Deus, Salmo 110. Messias e Messias precisa ser, de acordo com Daniel 7, ele precisa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Ele está lá passeando, né, ele vai receber o domínio.
E Elias, ele vem para preparar o caminho do Senhor, como veio João Batista, vem um Elias e uma outra figura, e mais os 144 mil, né? E aí por aí vai. Então, nós temos, verdadeiramente, nós enxergamos muito fácil, mas quando você vai conversar com uma pessoa, um judeu, que é estudado, é isso, você vai esbarrar nisso. E aí o Espírito Santo é que vai te ministrar como amar e como esclarecer a palavra. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sem abrir a Bíblia não dá. Porque tem que abrir e mostrar onde está. E ler junto. Para que não venha só o comentário rabínico, mas que venha a palavra de Deus, que é sobrenatural. Eu conto sempre para vocês, né? Que eu tirava D e E na escola, eu era péssima aluna. E eu comecei a ler a Bíblia e não entendia bolufas. Porque eu não tinha, o Tico e o Teco não estavam ali. E conforme eu ia lendo, as sinapses iam pá, pá. Eu sentia, era uma coisa muito louca, sobrenatural. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Ela cura corpo, ela cura mente, ela cura coração, ela cura nações. Por isso nós liberamos tanto a palavra aqui. Às vezes a gente vem, profetiza, lê os textos juntos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é sobrenatural, ela é gloriosa, ela abre e fecha, ela transforma, ela é vida. Seguindo, próximas, vamos falar de algumas profecias. A gente viu mais ou menos o que eles creem, mas agora, olha que interessante as profecias rabínicas. Esse rabino, Judá ben Shmuel, ele... se vocês quiserem pesquisar a respeito dele, dá uma olhadinha nesse, vocês que gostam de estudar, eu sei que tem gente aqui que gosta muito de estudar. Apocalipse sem mistério. Rabino Judá ben Samuel. Dá um print aí na sua tela. O que ele profetizou? Judá ben Shmuel, um rabino, viveu na Alemanha, nasceu entre, olha a data, 1140 e 1150. Ele certamente viveu durante o tempo das cruzadas e estava ciente da situação envolvendo a cidade de Jerusalém. Eu estou emprestando o conteúdo do site, por isso que eu deixei para vocês, porque eu só peguei alguns pedacinhos, lá vocês podem ler o completo, tá bom? Ele era considerado um dos pais de um certo tipo de misticismo judaico e muito respeitado em seus dias. Ele influencia o Gaon de Vilna, o Vilna Gaon, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ele era reconhecido por ter inclinações místicas. De acordo com seus alunos, ele tinha, isso é importante, um ardente desejo de ver a vinda do Messias. Logo, ele era uma pessoa que orava e buscava, e ansiava. Nós não temos que amar a vinda do Messias, pois ele amava a vinda do Messias, mesmo com as distorções que ele tinha, de doutrina, né? E apesar do respeito, ele também era muito questionado entre os rabinos de seu tempo devido a algumas posturas, entre elas aquela na qual afirmava ser mais importante o estudo das escrituras do que os ensinos rabínicos. Então ele era um pária, mais ou menos, ele era super respeitado, mas a galera meio que, né, pegava no pé dele porque ele queria estudar mais a Bíblia do que o Mishnah, o Talmud. Olha só. Da onde vem o avivamento? Da palavra de Deus, porque ela é sobrenatural. Isso é tremendo, não é? Isso realmente afligia os rabinos. Eles se consideravam intérpretes, né? Então, se a pessoa lendo a Bíblia chegasse a uma conclusão diferente, então a culpa era da pessoa que leu a Bíblia. Mas, peraí, né? Enfim. Eles ensinavam aí em azul, eles ensinavam que o povo deveria seguir suas tradições e ensinos e não estudar a palavra. Me fala, não foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus veio? E eles perderam o tempo da sua visitação por causa das tradições. E Jesus veio, lembra que a gente estudou no seminário Introdução aos Sinais? Nós estudamos Mateus do 1 até o 23 e depois Mateus 24, vendo como Jesus mudou a mentalidade dos discípulos.
a mentalidade do povo, para que eles pudessem entrar no plano de Deus, no prumo, no alinhamento, na interpretação da sua primeira vinda, e não perdessem o tempo da sua visitação. Isso nós estamos fazendo hoje. Desconstruindo fortalezas doutrinárias que nós temos aprendido desde pequenos na igreja ou desde o início da nossa conversão. Porque nós ouvimos o pastor pregar de púlpito que ele aprendeu na faculdade de teologia, mas nem sempre a gente lê isso na Bíblia. E Deus está desconstruindo, destruindo essas fortalezas para que nós não percamos o tempo da nossa visitação uma segunda vez. Em nome de Jesus, nós não vamos perder. Nós não temos todas as respostas, nós não vamos saber tudo, mas o máximo que o Senhor quiser revelar a nós, para que nós estejamos preparados para a sua vinda, nós queremos receber dele. E a partir de um artigo publicado em 2008, uma verdadeira avalanche de pensamentos, pregações e outros tipos de comentários se avolumaram na internet. Vou falar para vocês quantos. Se você fizer uma pesquisa no Google, tem 437 mil referências ao Rabino. No dia que eu fiz a busca que eu anotei aqui, que eu não sei nem quanto foi, 437 mil. Eu acho isso muito para um rabino que viveu em 1140, né? Qual é a verdade por trás dessa profecia, né? Vamos ver. Por que o mundo deu crédito a ela? Nós já estudamos uma parte dela, a gente vai estudá-la de novo com alguns acréscimos, porque toda vez que a gente estuda um negócio de novo, a gente acrescenta, né? Vocês viram que vocês já receberam aí o acréscimo dela. Vamos lá, então, aos 10 jubileus. Nós vamos começar com esse daqui. Vocês me perdoem, eu imprimi errado. Não era para sair assim, era para sair assim, sem fundo, mas eu não acertei. Mas dá para ler, eu acho, dá para entender. Vocês que estão na internet vão ver daqui a pouquinho, não apareceu ainda. Já já vai aparecer o que eles receberam aqui. Ah, vocês podem baixar pelo link também. São 10 jubileus para o quê? Para o início da era messiânica, ou seja, para o milênio. São 10 jubileus para o cumprimento de textos, para nós entrarmos em textos como Isaías 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. O lobo e o cordeiro, deitados juntos, a criancinha pondo a mão na cova lá da cobra. Esse cenário milenar, eles estão esperando, é a nova era, ou a era messiânica, os tempos do Messias. Ele diz assim, abre aspas, quando os otomanos conquistarem Jerusalém, eles governarão Jerusalém por 8 jubileus, para tudo. Ele está falando em 1140. 1140. Então, nós temos aqui uma contagem de 8 jubileus. Depois desses 8 jubileus, Jerusalém se tornará terra de ninguém por 1 jubileu. Então, esse é o 1 jubileu de terra de ninguém, é o 9º jubileu. Depois desse 9º jubileu de terra de ninguém, Jerusalém volta a ser posse dos judeus. Volta a ser uma nação. E para ele acrescenta, isso significaria o início do tempo messiânico do fim, 10º jubileu. Da onde eles tiram essa ideia de 10 jubileus? Lembra de Daniel 9, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel? Vocês lembram? 70 semanas são 490 anos, certo? Quantos jubileus? Quase 500 anos. 10 jubileus. Não são 10? São 5? São 10? Não são 10 jubileus? 10 vezes 50, 500. Esse é o texto que eles estão pensando. Eu só não sei a partir de quando eles contam, porque a partir do momento em que sai a ordem para reedificar Jerusalém. Né? A contagem começa lá com o rei Artaxerxes, que a gente estudou num dos panoramas, num dos seminários panorama do Apocalipse. Mas aqui ele já está em 1000 depois.
né? Já Israel já está no exílio, Jerusalém está em frangalhos, está desértica, está abandonada, está, né, charcos de malária e etc. Mas ele está lá no ano 1140, 150 depois de Cristo, profetizando a respeito de 10 jubileus, com esse texto em mente, só que com elementos de futuro que ele não tinha nem como, na consciência dele, saber o nome dessas coisas. Ou seja, ele foi inspirado. Vamos desenhar cada etapa. Jerusalém sob o Império Otomano, fica sob o Império Otomano durante 8 jubileus. Olha o início do Império Otomano, 1500. Ele viveu 400 anos antes disso. 300 a 400 anos antes. Não tinha como ele entender esse conceito. Só Deus falando para ele ou algo sobrenatural falando para ele. Então, Jerusalém ela fica sob o Império Otomano por 8 jubileus, 400 anos exatos. De 1517 até o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1917. Jerusalém, terra de ninguém, por um jubileu, é o 9º jubileu, de 50 anos. Qual é o período? De 1917 a 1967, ou seja, do fim do Império Otomano ao fim da Primeira Grande Guerra, até a reunificação de Jerusalém em 67, depois que Israel já se tornou nação. Por que ela era terra de ninguém aqui? Porque, sob o mandato britânico, que foi estabelecido depois da Primeira Grande Guerra, o controle de Jerusalém ficou com a Jordânia. Mas depois da guerra, e isso ainda depois da Guerra da Independência, em 1948, só depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, é que Jerusalém volta para a posse, controle, governo dos judeus. E a terceira parte da profecia, Jerusalém fica sob o governo judaico no 10º jubileu. Ou seja, a partir do 10º jubileu. Segundo a profecia deste rabino, já estamos nos tempos messiânicos. A única coisa que falta para eles agora é a reconstrução do templo, que tem que acontecer mesmo dentro desses tempos messiânicos, senão fura tudo aqui. A reunificação de Jerusalém. A profecia dele, não pode esquecer, não pode perder de vista, né, o intuito da profecia. Ela veio para o quê? Para a inauguração da era messiânica. É o tempo da vinda do Messias. Agora vamos desenhar. Agora você vai pegar as duas, né? Vamos começar com essa e ela vai evoluir para a outra depois. Vocês que estão aí na internet estão vendo ela colorida no slide que vocês podem baixar. Começamos com o ano do rabino, que eu acho que eu escrevi errado aqui, não escrevi errado, não? Era 1100 e alguma coisa, né? Ah, não, é a data de nascimento dele. Não, é a data de falecimento, não sei. Não sei mais que data é essa, depois eu olho. Mas ele viveu 300 anos antes dos turcos otomanos conquistarem Jerusalém. São 400 anos, 8 jubileus, ok? Próxima parte da profecia, nós temos Jerusalém é terra de ninguém, é o 9º jubileu, e isso vai de 1917 a 1967. No seu completo colorido, você tem as datas aí já. Estou só desenhando essa para começar. E aí, Jerusalém, no 10º jubileu, está sob o governo judaico, iniciou os tempos messiânicos. Olha que interessante essa data aqui. Toda vez que a gente faz aula, essa data, 2017, ela nos persegue, né? Que coisa. Não é interessante que uma pessoa que viveu lá em 1140 antes de Cristo, depois de Cristo, mas 1000 anos antes de nós, tenha profetizado algo com tamanha precisão para chegar em 2017, uma data que na nossa cronologia, nas nossas tabelas, aparece como um pilar, um
um ponto de mudança de tempos, né? Vamos acrescentar, agora a gente vai evoluir para a outra tabela que está completa, a colorida aí. Vocês que estão aqui em casa estão olhando para ela completa aqui, o pessoal lá da internet também vai olhar ela completa aqui. Vamos continuar edificando ela aqui. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.